Olá, meus amigos da Escola Jesus Cristo. Hoje, a nossa lição, o nosso estudo vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Que buscais? Então, muita luz, muita paz, que Jesus abençoe os nossos corações. Iniciando o nosso estudo, nós vamos verificar que é um texto muito reflexivo. Na realidade, é uma pergunta feita por Jesus aos discípulos de João Batista. Por quê? Nós andamos muito no automático. Não temos tempo para verificar as nossas metas, as nossas propostas. E com isso, às vezes nos perdemos. Não sabemos qual o rumo da nossa existência. Para iniciar nosso estudo, eu vou ler de João, capítulo 1, versículo 38. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficavam com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias. Vamos orar, meus irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, amigo de todas as horas, nos inspira, Senhor. Nos ajuda em nossa caminhada, fortalecendo nossos passos e abrandando, Senhor, nossas más inclinações, nossa falta de tempo, nossa correria, Senhor. Ilumine nosso estudo, que assim seja. Então, nós devemos fazer a pergunta: o que Cristo representa em minha vida? Será que internamente já está definido o que nós buscamos, o nosso propósito, a nossa finalidade nessa existência? Por quê? O objetivo que dá o caminho. E se nós temos, claro, a nossa proposta, a nossa meta, a caminhada fica mais segura, fica mais tranquila. Conseguimos superar os obstáculos no caminho. Então, que buscais? É uma pergunta do próprio mestre. João Batista, com seus 2 discípulos, vendo passar Jesus, comentou: Ele é o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João Batista resolveram seguir Jesus. Com isso, Jesus pergunta: o que buscais? Ou seja, o que pretendes? O que queres? O que você acha que a minha proposta é qual? O que você pretende em me seguir?
Porque João Batista, nós sabemos que foi o precursor de Jesus, no qual ele dizia que eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. E apesar de tudo, o mestre, sendo o guia, inicia aí a sua caminhada, quando diminui a proposta de João Batista, inicia a jornada de Jesus. Nós temos também outra pergunta similar feita por Jesus. O que queres que eu te faça? O que eu busco em Cristo? O que eu quero que Ele represente na minha vida? Então, esse chamamento remete a gente pensar qual o rumo da minha existência, qual o alvo, qual o norte que devo seguir. Isso porque, se eu não tenho um caminho definido, eu fico rodando em círculos, ou qualquer caminho serve. Paulo de Tarso sabia, depois da sua conversão, que seria bem claro esse alvo, essa meta, que era seguir o Cristo, é a comunhão com Cristo. E nós podemos fazer 3 perguntas ao nosso coração. Eu estou buscando as ilusões da matéria como ser encarnado? Eu pretendo solucionar as questões da vida eterna? Ou eu quero enriquecer o espírito imortal que sou? Então, a experiência com Cristo independe da religiosidade. Pode ser na igreja católica, evangélica, espírita, no templo espírita. Nós temos a noção clara que todos os caminhos levam a Deus. É uma única proposta. Porque religião, religar ao Pai Maior, ao Poder Supremo. Então, dando continuidade ao nosso estudo, o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 22. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? A vida em si é um conjunto divino de experiências. Isso fica claro quando analisamos os ensinamentos de Kardec, com o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Céu e Inferno, e tantas outras obras, que nós passamos a ver os ensinamentos para além do físico, além da matéria. Passamos a ver a vida muito ampla, porque toda experiência é válida. Nada será perdido, sabendo que tudo é elaborado pelas leis divinas, pela sabedoria divina. Deus regendo a vida com auxílio dos amigos espirituais, emissários, espíritos benfeitores. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Ele é respeitado, mas com certos limites, porque há uma misericórdia atuando em nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados, sozinhos, quando caímos em abismos, quando nos perdemos, mas nós devemos lembrar que nós temos o auxílio espiritual. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. E levar em consideração que toda experiência é válida. Eu posso aprender com as experiências de dor, aproveitar os momentos de facilidade, aprender no momento de escassez, aproveitar os momentos de abundância, tirar proveito de momentos de dificuldades. Então, eu posso e devo, na minha existência, aproveitar
todos os momentos. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Nós podemos perceber que nós estamos avançando em determinados conhecimentos, em algumas áreas, mas a aquisição de valores religiosos depende dessas experiências religiosas, que é ler livros, frequentar, palestras, participar de grupo de estudos, sabendo que essa experiência religiosa é um meio. E os valores religiosos é o fim, é o que nós devemos buscar, nossa transformação moral. Vencendo as nossas más inclinações, buscando realmente edificar o espírito. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Nós podemos perceber aí que nós pensamos pouco em Jesus como mestre. Nós extrapolamos com pedidos mesquinhos, pequenos, ligados às ilusões, paixões em desequilíbrio. Daí, nós perdemos o foco. É como ter a clara noção que o conhecimento nos vem do alto, como uma gota transparente, límpida, pendendo de um galho. No momento em que toca o chão, ao contato com a poeira terrena, se torna muitas vezes uma lama. E nós podemos fazer a comparação que essa gota chega ao nosso coração, como se fosse o chão, a base. E ligado ao nosso orgulho, à vaidade, às paixões humanas, demanda de poder, de autoridade, se mistura com essa poeira e acaba atrapalhando o nosso processo evolutivo. Porque Jesus nos ampara com as demandas justas, o que é realmente necessário. E muitas vezes misturamos o que é realmente essencial com pedidos mesquinhos, pequenos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Daí nós podemos entender que nós temos uma relação materializada. Fazemos os votos em aspectos exteriores de adoração. Visamos que Jesus atenda a nossos caprichos, não valorizando realmente a nossa busca dos valores espirituais. E não devemos nos esquecer nunca que Jesus tem a clara visão do que nós precisamos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual, com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Porque nós vemos, algumas vezes, Deus como aquele monarca terreno subornável. Só que nós esquecemos que nós estamos falando de leis eternas, leis justas, sábias, voltadas para o bem. Eu faço um agrado aqui e tenho a certeza que meu problema ali será resolvido. Só que nós devemos lembrar que as coisas humanas não devem estar ligadas ao plano espiritual. Não podemos trazer Deus para nossas mesquinharias, nossos pedidos pequenos.
Porque os espíritos superiores estão preocupados com nossa evolução moral, com o nosso crescimento moral. Mesmo porque eles não nos dão respostas prontas, uma solução fácil. Eles nos inspiram a buscar o Evangelho. Porque todas as respostas que nós precisamos, nós encontramos no Evangelho. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Nós podemos ter a clara noção de que Jesus não teorizou apenas. Ele nos deu o exemplo. Porque o Evangelho é a vida do Cristo, que deve ser incorporado à nossa vida. Jesus não é apenas o consultor, ele foi o guia, foi o mestre, foi quem nos deu o caminho. Porque todas as respostas para os nossos problemas, para as nossas aflições, nós devemos buscar no Evangelho, que foi o seu exemplo vivo aqui na Terra. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Daí nós podemos perceber que é preciso muita liberdade para a gente obedecer às leis divinas. Porque a cruz é o símbolo máximo da fidelidade de Deus em nossas vidas. O caminho da lei divina é um caminho libertador. Quem deseja liberdade deve estar alinhado com essas leis. Por quê? Quem busca a liberdade baseada em caprichos se torna escravo. E com isso, se nós nos afastarmos das leis divinas, vamos arcar com as consequências inferiores das nossas escolhas e ficando perdido no caminho. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Então, o Cristo é o caminho da lei vivida e sentida. Se nós estamos presos a nossos pensamentos inferiores, a mágoas, angústias, aflições, preocupações, inquietudes, nós estamos distanciados de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ninguém ouvide a verdade de que Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Aí, meus irmãos, nós podemos pensar que no momento em que nós entrarmos no centro espírita, buscando Jesus, nós temos que ter em nossas consciências a proposta clara de mudança. Nós estamos dispostos a deixar para trás a inércia, a preguiça, as mágoas, os sentimentos pequenos. Se a resposta for positiva, nós encontraremos a liberdade. Agora, se eu não pretendo mudar meu interior em nada, nós ficaremos presos às velhas ilusões. Por quê? Nós sempre encontraremos o que nós buscamos. Se buscamos verdadeiramente o Cristo, tal qual Ele é, encontraremos a paz. Sem nos esquecermos que a disciplina que muitas vezes
nós não queremos na nossa vida, ela é a chave da liberdade. É quem nos favorece, rebentando as correntes, tirando os cadeados das nossas consciências atrasadas, dos nossos pensamentos pequenos. Porque se eu estou disposta realmente à mudança, eu tenho uma meta, eu tenho um direcionamento, eu tenho um propósito. E para isso tem alguns critérios que devem ser seguidos. Nós também não podemos esquecer que Jesus conhece cada um de nós, melhor até do que nós mesmos. Então, meus irmãos, vamos buscar sempre fazer essa pergunta: o que estou buscando para a minha vida? Qual realmente é a minha proposta? Eu estou disposto a trilhar um caminho para a evolução, para o meu crescimento, para a minha transformação moral? O caminho mais fácil, seguir os ensinamentos do Mestre e tentarmos não nos desviar do caminho reto, pedindo sempre a inspiração do alto para nos auxiliar. Para finalizar o nosso estudo, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Ontologia da Espiritualidade, de Maria Dolores e Chico Xavier. Quando me dizes não. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Deus Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo, do nosso melhoramento interior. Pedimos que nos auxilie, que nos inspire e que negue, Senhor, com seu não amoroso a todos os pedidos que não fará bem para o nosso crescimento. Agradecemos a oportunidade e pedimos a sua proteção, hoje e sempre.
Que assim seja.